Livre para todos os públicos. Olá pessoal, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Bom para todos, começando agora, estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 e também nas redes sociais no youtube.com/RedeTVT e no facebook.com/RedeTVT. Nas redes, deixe seu comentário, sua pergunta, sua sugestão aqui para a gente. Escreve, que eu quero ler seu comentário, saber de onde que você está acompanhando o Bom para Todos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente conversa com o Fernando Horta, historiador e professor, ele que traz uma análise sobre as principais notícias e os destaques do dia e do final de semana. Também hoje temos participação da linguista e jornalista Letícia Salorenzo e o Fundo Brasil de Direitos Humanos também conversa com a gente hoje, falando um pouquinho sobre defensores e defensoras de direitos humanos e o porquê deles terem que se defender e se proteger nesse momento que é bastante complicado para todos eles, para todos os defensores dos direitos humanos no país. Vamos lá, antes com as principais notícias do dia. O Brasil tem 79.590 mortes por Covid-19. O número de infectados já é de 2.102.559. E hoje chegou ao Brasil o lote de vacina chinesa que será testado a partir de amanhã. Os primeiros a receberem a dose serão os profissionais da área da saúde. Uma boa notícia. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou pelas redes sociais que foi diagnosticado com a Covid-19. Onyx relatou que começou a sentir os sintomas na última quinta-feira, fez então o teste para o novo coronavírus, que teve resultado positivo confirmado hoje. Hoje, agora há pouco, no início da tarde, o ministro da Educação anunciou que também testou positivo para a Covid-19. Milton Ribeiro assumiu o Ministério da Educação na última quinta-feira. Até agora, 4 ministros do governo Bolsonaro foram infectados pelo novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro, que está infectado com a Covid-19, participou ontem de uma manifestação promovida por um grupo de cristãos em favor do seu governo. O presidente, que permanece isolado por conta da Covid-19, foi até o gramado e daí ele tirou a máscara para conversar com os manifestantes. Aí, ó, estamos vendo as imagens. Lembrando que o Distrito Federal tem um decreto que obriga o uso dessa proteção. E o não uso pode acarretar em multa. Então a gente está vendo a imagem agora, Bolsonaro conversando com esses manifestantes, com esses apoiadores e retirando a máscara, ele que estava em isolamento porque está com a Covid-19. E o Conselho Nacional de Justiça vai investigar o comportamento do desembargador Eduardo Siqueira, que ofendeu um guarda municipal e rasgou a multa que recebeu por estar na rua sem a máscara para proteção por conta da Covid-19. A Guarda Municipal de Santos, no litoral paulista, gravou a reação de Eduardo Siqueira, desse desembargador, que estava sendo filmado. Vamos ver. Só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito... Não, por favor, mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas eu sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem queimou comigo... Vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele até fez que vamos estar 450, ele faz 4 que quer. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. Se eu quero que eu jogue na sua cara, faz aquilo. Não, se eu jogar na minha cara, não vou fazer. Vai fazer ou você joga na minha cara? E isso você já fala pro Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. 13 horas. Delbel? 13 horas. Do desembargador Eduardo Siqueira. 7 Eduardo Siqueira, qual é o seu papel? Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, eu vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, eu falei, olha, isso não tem decreto. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas o seguinte, você vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele liga no meu celular. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar o celular do senhor. O Delbel está aqui. Não, imagina, você não é isso aí. Tá casado, se for jogar em via pública, você vai ser roubado por despejo de via pública. tá. Não também faz isso.
Bolsonaro foi de novo bicado por uma ema no jardim do Palácio da Alvorada. Ele foi alimentar as aves no sábado, no início da noite, e acabou atacado na mão. Vamos dar uma olhada nessas imagens. Na semana passada isso já tinha acontecido, as imagens também rodaram pelas redes sociais, ele também foi tentar alimentar uma ema e ela bicou o dedo dele e agora isso volta a acontecer. O senador Flávio Bolsonaro depõe hoje no caso do suposto vazamento de informações da operação que investiga o esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O depoimento do filho de Jair Bolsonaro à Polícia Federal será em Brasília e já teve início agora na parte da tarde. E a semana começa com a notícia de mais um episódio de violência policial em São Paulo. Foi ontem à noite, na favela do Sapé, na zona oeste da capital paulista. Um PM atirou na perna de um morador e também feriu o pai dele. Vamos ver. Tá filmado! Não! Olha lá. Tirou, mano! Olha lá. Aí, ó. A vela ficou como? Eia! Depois de tudo isso, os moradores colocaram fogo, inclusive, num ônibus ali na região, no bairro, na favela. Bom, sobre tudo isso, sobre esses destaques, a gente conversa agora com o professor historiador Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Sempre tão bom te receber por aqui. Tudo bom, Thalita? É uma felicidade para mim estar participando. E queria dar um abraço na produção do programa, porque escolheu as imagens hoje de uma forma em que ficou evidente, né, a relação entre a força policial nos lugares da sociedade, nos lugares menos materialmente providos, e a força policial dentro dos lugares com maior capacidade financeira e capacidade de organização de poder. Então, assim, parabéns, porque ficou chocante as imagens, né? O que você percebeu nesse comportamento do desembargador quando a gente trata dessa elite e desse modo como ela pensa estar acima da lei? E logo antes, inclusive, já que você citou essa escalada nas imagens, a gente viu que Bolsonaro fez o mesmo, né? Ele lá em Brasília, você mora em Brasília, tirou a máscara, ele que muitas vezes é exemplo para essa elite, ele vai lá e tira a máscara na presença de apoiadores. Logo depois a gente tem essa cena do desembargador que enfrentou o guarda municipal, tirou ali, rasgou a multa, jogou no chão. Como que você viu tudo isso? Isso é terrível, sabe, Thalita? Porque, no fundo, a gente acaba percebendo que não é um caso isolado. Se fosse um caso isolado, se fosse uma questão assim, um desembargador fazer isso, o outro fazer... Não, mas nós vemos que isso é recorrente no Brasil. É recorrente no Brasil a ideia de que indivíduos que detêm algum tipo de parcela de poder do Estado abusam deles de forma contumaz. A todo momento. E o que impressiona, que a gente tem que parar para pensar, Thalita, não é assim o que esse desembargador poderia ou não fazer. O que impressiona é que esta figura julgou milhares de processos na vida dele. Para ele chegar a desembargador, ele já tem que ter, eu acho que no mínimo uns 15, 20 anos, talvez mais, de magistratura. E ele julga esses processos de que forma, se sequer ele consegue compreender qual é o tamanho e a extensão da lei que o obriga, sim, porque é um decreto, o obriga a utilizar aquilo. E mesmo que não houvesse decreto, Thalita,
Ele, por ser um desembargador, uma pessoa com capacidade de compreender o mundo, deveria saber que mesmo sem decreto ele deveria ter mais respeito com aquele servidor que está ali tentando fazer cumprir uma ordem que vem de uma questão de saúde, que é a pandemia. Quer dizer, mais longe do que simplesmente a gente perceber o absurdo da reação desse desembargador, é saber que essa figura está julgando brasileiros há anos. E com que tipo de moral, com que tipo de pensamento, com que tipo de base, né? E, como a gente falou no início, não é um caso isolado, é uma questão comum no Brasil. Nós temos no Brasil o nosso judiciário criado como uma casta, uma elite intocada, intocável, que se acha o centro de todas as questões no mundo, não pode ser presa, não pode ser colocada em nenhum tipo de restrição, não pode ter seus salários reduzidos, muito pelo contrário, a única coisa que a gente sabe a respeito do judiciário é que eles sempre querem um aumento, sempre, em todos os anos eles querem um aumento. Se a gente perguntar o que o judiciário quer, é aumento. E é curioso, porque são vários os casos desse tipo de enfrentamento com a autoridade, quando questionado sobre o uso de máscara, sobre aglomeração. A gente teve semana passada aquele caso no Rio de Janeiro, né, que o casal também se colocou contrário ali ao fiscal, né, quem estava fiscalizando por conta de aglomeração. Então, assim, eu conversava, inclusive, semana passada com o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, sobre esse novo normal ser cada um por si. E esse cada um por si fica difícil pensar no coletivo, quando a gente deveria estar pensando no coletivo, sim, né, Fernando? Esse é outra questão que a gente devia colocar, né? Liberdades individuais, mas os efeitos dentro de uma pandemia são coletivamente colocados. E pior, não é nem coletivamente colocado e equanimemente estabelecido, né? O que nós vemos é que, enquanto as pessoas mais ricas que pegam Covid têm acesso não só a leitos, mas têm acesso a todo um tipo de cuidado que o restante da população não tem, nós vemos a mortandade acontecer exatamente nos grupos mais pobres, nos grupos mais afastados dos centros de poder, dos centros de controle sobre os recursos materiais. Então, é terrível isso. Essa é uma característica da nossa sociedade e a gente, como sociedade, deveria repensar essa forma de organizar isso, desde o nosso judiciário até as nossas elites dirigentes, até as nossas elites financeiras, elites produtivas, tudo a gente teria que repensar, mas estamos num momento em que ninguém quer repensar nada, as pessoas só acham que podem, e dado que o presidente não dá exemplo, aliás, dá exemplo negativo, né, nós temos aí hoje um país que não sabe para que lado vai, para que lado fica, o que faz, o que não faz, dando origem a todo esse problema que a gente está vendo aí. Aliás, Thalita, eu acho que o ponto alto das notícias é a tal da Ema mordendo o Bolsonaro, que eu sugiro que nós passemos a chamá-la de Ernesta. Ernesta. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse número grande de ministros contaminados com a Covid-19. Parece que essa cúpula do governo está sendo o epicentro de disseminação da Covid-19 no país, porque, gente, é muito ministro contaminado. Aqui em Brasília, os centros de contágio foram 2. Foi um casal que tinha viajado para o exterior e voltou, e aí teve que se entrar na justiça aqui, o governo do DF teve que entrar na justiça para restringir eles, porque eles continuavam indo a shoppings. A esposa dele caiu muito mal, doente, e o homem continuava transitando na cidade, passando. E o segundo foco em Brasília foi a comitiva do presidente que voltou dos Estados Unidos. Só que, claro, eles negaram que tinham pego, e aí começou a aparecer os testes do motorista, do segurança, e todo mundo envolvido. Com certeza o Congresso é um dos focos de disseminação para cá. Mas, Thalita, em todos os lugares está sendo assim. Essa foi uma doença que foi transmitida pelas elites que viajavam, né, pelo mundo sem nenhum tipo de problema. Vamos lembrar do caso da influencer, aquela no Nordeste, vamos lembrar no caso de outras figuras proeminentes que pegaram isso, né, e disseminaram para as pessoas mais pobres. Agora, quando é que eles vão responder por esse tipo de coisa? Nunca, nunca. Né? Esse é o problema, nós não temos mecanismos para fazer aquelas pessoas que detêm poder no Brasil responderem pelos absurdos e pelos abusos que comentam. Porque se houvesse qualquer um deles, Bolsonaro seria o primeiro a ser criminalizado, porque qualquer governante que sabe do que está acontecendo no Brasil, sabe que está acontecendo mortes de populações indígenas, de populações
negras em periferias da cidade, e ainda assim não usa todos os seus recursos disponíveis para proteger essas pessoas, incorre sim em crime de genocídio, em crime de abandono dessas pessoas, e eu acho que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que encarar esse problema. Mais cedo ou mais tarde, você acha que Bolsonaro será julgado no Tribunal Penal Internacional? Eu acho que sim, Thalita. A gente não deve esperar isso para menos de uma década, porque o sistema jurídico internacional ele é extremamente falho, lento, complexo, especialmente se você não tem o apoio de 1, 2, 3, 4 potências para tomar determinada decisão. E enquanto Donald Trump estiver na cadeira da presidência dos Estados Unidos, nada vai acontecer. Agora, efetivamente, daqui a 10 anos, 12 anos, Bolsonaro vai estar respondendo por isso. E antes dele, quem vai responder para isso é o Brasil. E eu acho que o agronegócio já se deu conta que o Bolsonaro não é um bom negócio para eles. Porque o desmatamento na Amazônia, as queimadas, o ataque às populações indígenas, a grilagem de terras, a utilização sem nenhum controle de uma quantidade absurda de agrotóxicos, tudo isso já influencia os compradores europeus, especialmente os compradores europeus, a se afastarem do produto brasileiro. Vamos ver se as nossas elites, assim como elas têm essa velocidade para descumprir as leis e dar carteiradas, vamos ver se eles conseguem se tocar que o governo Bolsonaro está sendo prejudicial também a elas. Fernando, um prazer conversar com você. Beijo grande, até uma próxima. Obrigado, Thalita. Beijo para vocês. Deixa um beijão para Letícia que entra depois aí, tá bom? Já já ela está aqui com a gente. Beijo, Fernando. Tchau, tchau. Deixa eu dar um recado para vocês. youtube.com/redetvt. Entre no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever e daí você passa a receber as notificações. Não esquece de curtir o nosso vídeo, porque dessa maneira o YouTube impulsiona também para que a gente chegue para mais pessoas. E você, claro, pode se tornar membro do nosso canal. Daí você faz uma contribuição, são R$ 7,99 por mês, para contribuir com a TVT, com a Rádio Brasil Atual, com esse projeto de democratização da comunicação. Vamos lá? Como já cantou a bola o Fernando, a gente conversa agora com Letícia Sá Lorenzo, jornalista, linguista, que participa às segundas-feiras aqui com a gente. Oi, Letícia, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Saiu de Brasília, ficou em Brasília. Pois é, continuamos em Brasília. A Letícia hoje traz para a gente, ela vai compartilhar com a gente impressões sobre uma leitura que ela está fazendo. O livro, deixa eu pegar, me diz o livro, o nome certinho que eu preciso abrir aqui ainda. Qual é o título e a escritora? O título é Manipulados, da Brittany Kaiser. Eu acho que é exatamente esse daí. A Brittany Kaiser, eu acho que vocês devem estar associando o nome à pessoa. Eu conheço esse nome de algum lugar. A Brittany, ela é ex-funcionária da Cambridge Analytica, e foi ela que denunciou todos os esquemas de fake news que levaram à eleição do Trump e com a participação da Cambridge Analytica nisso. Ela é uma das principais, não é estrelas, porque é um documentário, privacidade hackeada, né? Mas ela é, ela é fundamental para esse documentário. Então, eu estou lendo esse livro, nós já sabíamos que o Facebook está sempre atrás das nossas informações, que quando a gente fala alguma coisa, o Facebook vem vender para a gente começa a pensar em pijama, o Facebook oferece pijama para a gente. Isso tudo a gente já ouvia, tá? Porque a gente já tinha alguma ideia disso. O problema é quando a gente começa a ler disso e ver tudo esquematizadinho, tudo arrumadinho, o que o Facebook faz, como faz e por que faz e qual o resultado final dessa ação do Facebook, né? Primeira coisa que o Facebook faz é assim, você tem uma conta no Facebook, ele sabe seu nome, sua idade, onde você está. Se você tem Facebook no celular, ele acompanha todos os pontos onde você esteve no celular com esse Facebook. Se você tiver algum dado de cartão de crédito, ele cruza informações de uso de cartão de crédito nos lugares onde você esteve. Então, não adianta você pode fazer uma compra física, ele vai fazer o cruzamento desses dados. São várias coisas e outra coisa, os likes que você dá. Quando você curte com haha ou com raiva e tudo, o Facebook está montando um perfil psicológico e o perfil das suas tendências, inclusive ideológicas,
tá? Tudo bem, a gente até já sabia mais ou menos que ele fazia isso. Aí tem uma coisa que ela começa a explicar no livro que é chamado microtargeting, que é assim. Vamos imaginar um sabão em pó da marca A. O sabão em pó até hoje vinha anunciando na mídia tradicional, e como é que ele anuncia? O sabão em pó lava muito mais branco. Ele fala isso para todo mundo, de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de tudo quanto é jeito. Tudo bem. Aí você entra no seu Facebook, você fala, ai gente, minha blusa preferida manchou. O que eu faço para tirar a mancha? Aí eu entro no Facebook e digo, gente, nem morta que eu dou R$30 num sabão em pó. Tá muito caro isso. Aí o sabão em pó vai mandar um comercial especial para a Thalita. Para a Thalita ele vai dizer o sabão em pó que tira muito mais manchas no Brasil. Agora, para a Letícia, que está preocupada com dinheiro, o anúncio vai ser o sabão em pó mais barato do Brasil. Já começa a ficar meio complicado, mas ainda assim é algo que é propaganda, é publicidade. Nós sabemos que a publicidade mexe com os seus desejos, com as suas vontades, e lá vou eu falar de sensações de novo. Tudo bem. E quando a gente chega com relação a um candidato? Vamos pegar o candidato João da Silva. Eu e você temos horror a coisas machistas. Então, nós nunca vamos ver um vídeo do candidato João da Silva falando coisa contra a mulher. Só que ele descobriu um nicho de possíveis eleitores dele que não só curtem, como acham correto terem atitudes machistas e agredirem mulheres, etc. e tal. E nesse nicho desses eleitores, desses potenciais eleitores desse candidato, circula um vídeo dele sendo extremamente machista. Aí eu pergunto, quem é o candidato João da Silva? O candidato João da Silva é ou não é machista? E nós temos que saber disso para decidir adequadamente o nosso voto. Isso não aconteceu. Aconteceu exatamente isso com Trump. As eleições do Trump. E ela conta isso, né? Por conta disso, inclusive, que ela resolve denunciar esse esquema mais tarde. Foi por conta da eleição de Donald Trump, né? Foi. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu já cheguei no ponto só em que começaram a revelar como se deu a eleição do Trump e ela começou a ficar chocada. Eu ainda estou no finalzinho do capítulo 13. Inclusive, quem tiver pressa de ler esse livro, eu recomendo capítulos 9 e 13. Vocês vão ficar de queixo caído com o que é dito. Importante. Acho que é interessante, inclusive, depois, mais para frente, você voltar a dividir o que tem achado e as consequências do livro, do que o livro traz aqui para a gente. Pode ser, Letícia? Olha, não só pode ser, como vocês fiquem alertas e cruzem os dedos, porque eu já pedi para a HarperCollins Brasil, que é a editora que publicou esse livro, eu pedi uma entrevista com a Brittany Kaiser. E aí eu vou fazer a entrevista, depois eu legendo, eu vejo como é que eu faço, e eu vou divulgar em YouTube, Facebook, Twitter, mando para a TVT, a gente conversa. Combinadíssimo, então, Letícia. Agradeço muito. Um beijo para você e até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Vamos lá, comentários, Catarse, na verdade. Deixa eu falar sobre o catarse.me/TVT. A gente está com uma nova campanha. Se você acessar o nosso Catarse, fizer uma doação, ou se você se tornar membro do nosso canal no YouTube, você ganha 40% de desconto nos livros da editora Expressão Popular. É uma editora muito ligada aos movimentos sociais, com títulos que falam sobre a transformação do país, para uma sociedade melhor. Então, são livros super interessantes e você fazendo essa doação no Catarse ou se tornando membro do nosso canal do YouTube, você ganha 40% de desconto nos livros, tá bom? Combinado? Deixa eu ler alguns comentários. Quem está com a gente? Magno Novaes está dando boa tarde. O Jonas Júnior, ele disse assim sobre o que a Letícia comentou, há uma seletividade conseguida através da vigilância que as redes sociais exercem sobre seus usuários. Exato.
O Flávio Bandeira falou irresponsável Bolsonaro. Eduardo Goulart está com a gente, é de Madre de Deus, Bahia. O Carlos Henrique Prati, ele disse assim, sei, decreto não é lei? É exatamente por espécimes escrotos como esse que, para proteger a população, são feitas as leis. No caso específico desse sujeito, era necessária uma lei que obrigasse ao uso da máscara. O Claudemir Lorena disse, pessoas que estão no centro do poder adoram recorrer a supostos privilégios para exercer sua síndrome de poder. Wagner Espanhol está aqui com a gente, ele falou assim, alguns dias vejo bom para todos de Bananeiras, Paraíba. Precisaremos de mais emas para botar Bolsonaro para correr? Que bom, Wagner, que você continua assistindo a gente aí de Bananeiras, que bom. Fernando Gregório também está sempre com a gente, falou, é aquela história, a lei é para os outros. Diego Jesus falou, Fernando Horta, sempre preciso, muito bom. O Lafayette Ribeiro, que também está sempre por aqui. Oi, Lafayette. Falou, a PM de São Paulo dispensa condutas distintas para classes distintas. Lamentável o comportamento desses trabalhadores da segurança que não se identificam enquanto classe trabalhadora. O André Guimarães mandou uma hashtag, somos todos EMA. O Jonas Júnior deu boa tarde, disse viva EMA. Mandou uma hashtag Revolução dos Bichos. O Miro Santos falou, essas carteiradas indignam demais. Joselita Santana está aqui, boa tarde para todo mundo. Diego Jesus também. Rita de Cássia, de Niterói, Rio de Janeiro. Vamos lá, então. Vamos para a nossa próxima entrevista. Hoje é dia de participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui no Bom para Todos. E o Fundo Brasil sempre trazendo entrevistados que contribuem com muita informação sobre temas que precisam ser discutidos na atualidade. Hoje a nossa conversa é sobre a segurança e a proteção das pessoas que estão à frente da promoção dos direitos humanos no Brasil. Desde o começo da pandemia da Covid-19, os golpes e ataques pela internet aumentaram. Isso é apontado por organizações independentes que trabalham com informações online e também pelas delegacias de crimes virtuais. Esses golpes acontecem pelas redes sociais, por aplicativos de conversa, justo num momento de tantas reuniões online, de lives que têm acontecido diariamente. Há notícias, inclusive, de eventos virtuais sobre direitos humanos que foram invadidos por imagens de pedofilia e tortura. Esse é um dos exemplos desses golpes que têm acontecido. Bom, para além do universo online, nas periferias e nas favelas, a letalidade da polícia aumentou, os números provam. Enquanto os movimentos sociais e as próprias comunidades se organizam há mais de 3 meses para amenizar os impactos da Covid-19 na vida das pessoas mais pobres, a polícia tem matado moradores. Bom, com o clima político no país ainda mais acirrado, pensar na proteção e na segurança de defensoras e defensores de direitos humanos é ainda mais fundamental. Para a conversa de hoje, o Fundo Brasil de Direitos Humanos convidou o Fran Sérgio Goulart, que é coordenador executivo da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, a ativista de cuidados digitais, Bruna. Ela prefere não divulgar o sobrenome, a gente vai manter inclusive a imagem dela, como você vê aí nesse quadradinho, para preservar de fato a imagem da Bruna. E a Aline Andrade, que volta a nos acompanhar, ela que é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Sejam todos muito bem-vindos e eu queria inclusive começar questionando a Bruna sobre quais os riscos que os defensores de direitos humanos estão expostos, principalmente nos espaços virtuais. Eu queria que você falasse um pouco. A gente já mencionou que nesse momento da pandemia tem acontecido realmente muita live, muitas pessoas têm usado mais a internet por conta disso, e quais os riscos especiais para protetores, defensores de direitos humanos. Oi, Bruna. Oiê, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Então, hoje em dia as redes sociais elas estão sendo muito usadas como espaços de debate político cada vez mais e de disputa de narrativa. Aí com isso a gente vê o discurso de ódio crescendo muito e diversos tipos de ataque. Para citar alguns, a gente tem ataques de vazamentos de dados pessoais, o caso recente de doxing, que é a divulgação de listas com dados pessoais como nome completo, RG e endereço, aconteceu com pessoas consideradas antifascistas. Também tem casos de perfis sequestrados no Twitter e usados para golpe financeiro. Aconteceu semana passada, o perfil do Elon Musk e do Mark Zuckerberg, eles
foram vistos pedindo depósitos em bitcoins, embora não tenham sido eles que tenham feito esses pedidos. Também ocorrem essas tentativas de golpe via mensagem direta nas redes sociais, dizendo que você ganhou algo, mas precisa ou pagar uma quantia ou passar parte dos seus dados bancários primeiro. E no uso do WhatsApp, além da divulgação em massa de informação falsa, tem o roubo e a clonagem de contas de WhatsApp, que aumentaram, e esse problema, como você estava dizendo, das invasões e dos ataques nas salas de reunião, que elas são chamadas de Zoom Bombing, se for usado o aplicativo Zoom, ou também de salas abertas como a do Google Meets. E as pessoas usam essas salas para fazer ataques às narrativas. Então, em reuniões feministas, tem pessoas dizendo, feminismo é mimimi, direitos humanos são mimimi, direitos humanos para humanos direitos, e colocando imagens de tortura e também de pedofilia e outros tipos de crime. Mas o objetivo dessa participação é a gente falar justamente da necessidade de adotarmos boas práticas e não deixar ninguém apavorado para parar de usar essas ferramentas. Obrigada. Claro. Você deu esse panorama desse universo mais digital, e eu queria que agora o Fran Sérgio falasse um pouquinho sobre os riscos à segurança daí de defensores de direitos humanos nas periferias das grandes cidades. Quais são esses riscos num momento, como a gente já citou também, a polícia continua matando moradores que muitas vezes têm se articulado para a defesa das comunidades frente à pandemia da Covid-19. Na Cidade de Deus, agora há pouco tempo, a gente mostrou imagens, inclusive, da polícia enfrentando moradores que faziam ali uma ação social de distribuição de cestas básicas. Então, assim, fala para a gente um pouquinho sobre o que está acontecendo e quais os principais riscos, Fran Sérgio. Eu acho que, assim, primeiro agradecer, né, a TVT e o Fundo Brasil de Direitos Humanos por esse convite, por essa possibilidade, né, essa parceria. A gente precisa ratificar que o Estado racista brasileiro sempre violou direito, né, uma máquina de violar direito, né. O que a gente tem vivenciado hoje, né, enquanto defensor de direitos humanos, morador de favela, né, e coordenador de uma organização que trabalha nas favelas e periferias da Baixada Fluminense, é uma potencialização do risco, né, à vida de defensores e defensoras de direitos humanos, né? E por que isso foi potencializado? Né? Isso foi potencializado a partir do projeto político que foi vitorioso, né, nas últimas eleições e que se alastrou pela sociedade. Ou seja, no Rio de Janeiro, de uma forma geral, a gente vive uma política de segurança pública de milicialização. A gente está falando que a política de segurança pública são as milícias, né? Ou seja, os territórios cada vez mais dominados pela milícia, que faz parte do Estado, né? E isso vem colocando a gente cada vez mais numa situação de risco, né? Então, acho que esse processo eleitoral, né, nas últimas eleições, trouxe esse desafio maior para a gente, né? A gente, enquanto organização, a gente vem monitorando, então, né, e morando também em favelas e periferias, a gente já presenciou operações policiais quando os policiais hoje parece que tem uma carta, né, na manga, ou seja, tem um processo legitimado por esse Estado. Então, assim, a gente tem várias denúncias já sistematizadas de operações policiais que a polícia chega e fala, agora chega de mimimi, agora aqui é Bolsonaro, né, não tem essa história, acabou. Né? Então, assim, eles estão sem controle, ou seja, mesmo anteriormente, a gente ter todo um histórico de uma polícia racista, de um Estado racista, a gente conseguia, de alguma forma, exercer algum controle, né? E hoje, no Brasil, onde a gente não tem política de proteção, né? Não tem programa de proteção, os programas, né, totalmente acabaram, né? A gente fica nessa situação, né? Então, esse discurso, e é um discurso que se ampliou, né? Ou seja, a própria, às vezes, classe trabalhadora, a população pobre, negra das periferias, às vezes apoia esse discurso, né? Do bandido bom é do bandido morto. Então, assim, a gente vive uma conjuntura das mais difíceis, né? Mas o que importa, como já foi colocado pela Bruna, é que, mesmo nessa situação, a gente vem criando estratégias de proteção para lidar com isso, né? Então, acho que
estar atento a essa conjuntura enquanto defensor e defensores de direitos humanos é fundamental, né? Se historicamente defensores e defensoras de direitos humanos do campo estavam muito em risco, eu acho que a partir desse governo, né, essa questão urbana vai ficar mais latente com relação aos defensores e defensores de direitos humanos. Já quero que vocês falem um pouquinho, inclusive, sobre essas estratégias de proteção. Antes, eu queria conversar com a Aline. Aline, sempre bom te receber aqui, representando o Fundo Brasil. Vocês têm, inclusive, o Fundo tem uma atuação nesse tema de proteção e da segurança das pessoas que defendem os direitos humanos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como é essa atuação do Fundo Brasil. Bom, primeiro agradecer mais uma vez pela oportunidade do Fundo Brasil estar aqui. Boa tarde a todos. Obrigada, Bruno. Obrigada, Francisquita. Bom, o Fundo Brasil tem sim uma linha. Nós estamos, inclusive, com o edital em andamento. Quer dizer, essas atividades estão sendo realizadas ao longo desse ano e do próximo ano. E a gente apoia organizações de defesa de direitos para que elas criem e aprimorem estratégias de proteção e segurança. Nós fizemos um edital de seleção em 2019. E esse edital ele tem uma metodologia diferenciada em relação à maioria dos nossos editais. Nós fizemos uma chamada dirigida, né? Escolhemos essa metodologia ouvindo defensores de direitos humanos, o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, o comitê que é formado também por organizações da sociedade civil e defensores. Entendemos que um edital convencional, amplamente divulgado, aberto, teria o potencial de aumentar a vulnerabilidade das pessoas que já estão muito expostas a riscos. Então, a gente pensou essa linha, né, dos defensores de direitos humanos específica, justamente não divulgar dados sensíveis, críticos, que colocassem esses defensores de direitos humanos em risco. Então, nós fizemos um mapeamento de organizações no Brasil todo que já estavam trabalhando com a proteção e a segurança de defesa, e chegamos a 170 organizações no Brasil que trabalham com a defesa e a proteção, tanto física quanto digital, tá? E que tinha uma necessidade muito urgente de apoio. E encaminhamos esse edital dirigido para essas 170 organizações, tá? E a partir daí, nós tivemos apoio a diversas instituições. Por exemplo, a organização da qual a Bruna faz parte, que também nós não vamos identificar a pedido da própria Bruna, e para não comprometer o envolvido pelo grupo, é uma das apoiadas nesse edital. Nós temos também uma linha emergencial, um fundo emergencial, que a gente apoia defensores de direitos humanos que estão em situação de risco, muitas vezes, infelizmente, precisam se mudar, precisam instalar equipamentos de proteção e segurança, ter acesso a tecnologias de proteção digital. Então, a gente tem um fundo de resposta rápida para que a gente consiga suprir essas necessidades, e também temos uma linha para organizações indígenas da Amazônia. Então, a gente pensa essa linha, a gente tentou, né? E isso foi pensado junto com os defensores de direitos humanos e com as organizações, viabilizar um suporte jurídico, formação, viabilização de denúncias, inclusive a órgãos internacionais, e até mudanças de endereço para sua rede própria, sua família, quando necessário. Então, a gente tem uma atuação intensa nesse tema, estratégica, e muito pensando também a partir das lacunas do fato de não ter hoje uma política pública estruturada de proteção a esses defensores, o que a sociedade civil pode fazer e potencializar essas transformações, esse trabalho que a sociedade civil já vem realizando de proteção e segurança de quem está na linha de frente da defesa humanos no Brasil. Importantíssimo. Bruno, eu quero voltar com você agora. Acho que o que você aponta é que, de fato, a pandemia aumentou esses riscos no mundo virtual justamente porque tem mais gente utilizando a internet, seja para troca de mensagens, para fazer essas reuniões. E daí o que eu queria nesse momento é que você desse algumas dicas para as pessoas que estão utilizando mais a internet por conta desse momento. Inclusive, você falou que não quer fazer nenhum alarde. A gente recebeu uma mensagem aqui do Henrique Nunes. Ele falou assim, olha, eu já estou um pouco apavorado. Essa vulnerabilidade do Zoom, por exemplo, foi sanada, acabou? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como se prevenir no uso da internet e, inclusive, apontar para a gente como essas pessoas, defensoras de direitos humanos, têm se prevenido, têm feito com que a sua segurança fosse maior de fato.
Oi, certo. Vamos lá, primeiro eu queria, né, agradecer a Aline e o Fundo Brasil, é por trabalhos e editais como esses que a gente consegue continuar o nosso trabalho, as nossas pesquisas e dar suporte a defensores de direitos humanos. E assim, né, como ela fala, o físico e o digital, eles são coisas que muitas vezes a gente não sabe quando acaba um e começa outro. Ameaças que acontecem no mundo digital podem passar a ser ameaças físicas e vice-versa. Então, assim, a primeira dica, né, para não deixar ninguém alardeado, a primeira dica é olhar e fuçar nas configurações de privacidade. Geralmente é só você clicar numa engrenagenzinha, que sempre tem, ou nos 3 botõezinhos que ficam no canto superior direito ou esquerdo, e ver as configurações de privacidade e segurança. Elas, tanto das contas do Google, quanto das redes sociais, como desses aplicativos de conversas. Aí, no WhatsApp, tem uma coisa que a gente recomenda, que é instalar uma verificação de 2 fatores. Aqui, como a gente não tem tempo, não dá para esmiuçar mais, mas é só depois fazer uma pesquisa no Google, é fácil de encontrar. Verificação de 2 fatores. Então, outra coisa é saber sempre e ter controle sobre quem está nos grupos de WhatsApp. Às vezes a gente tem um grupo de WhatsApp com 50, 70 pessoas e vai ali compartilhar uma informação que é sensível da nossa organização. Então, é bom a gente saber quem são esses números. Tem algum número que eu não conheço? Então, talvez seja melhor eu não falar tudo. Eu ter uma noção do que é uma informação mais sensível. Outra coisa é ter cuidado com essa clonagem da sua conta e nunca mandar a senha por mensagem. Nunca. Geralmente, banco, nenhum tipo de serviço oficial vai te pedir para mandar senha por mensagem, assim como por e-mail. Então, nunca abrir um link desconhecido de e-mail. E outra coisa é desconfiar, tanto no e-mail, quanto na mensagem direta, quanto na mensagem de WhatsApp, se tiver um link para você clicar e ter uma coisa assim muito boa. Se a esmola for demais, desconfia, porque ninguém vai te mandar um link que você vai clicar e ganhar na loteria. Isso é mentira. O que pode acontecer é alguém entrar no seu celular, entrar no seu computador através desse link, né? Os links são uma via muito grande para vírus e malwares. Aí, sobre rede social, no geral, fica alerta das suas informações pessoais. Então, assim, eu estou postando uma foto que dá para ver o número da minha casa atrás, o nome da minha rua, a escola do meu filho. Tomar cuidado com o que tipo de informação você está passando, além do que você quer passar, né? Lembrar que, assim, as redes sociais, elas estão muito mais para um shopping do que para uma praça pública. Então, é um espaço que ele está ali sendo disputado por várias empresas. Então, tem muita empresa que está querendo as suas informações e os seus dados, e com isso também pode ter pessoas que querem te prejudicar. E, por último, sobre as salas, né, de reunião, assim, a gente indica alguns aplicativos mais seguros, como o Jitsi e o Big Blue Button, mas tudo bem, vou continuar usando o Zoom, vou continuar usando o Google Meet, não tem problema, mas lembra de colocar senha na sala de reunião e colocar um identificador da sala que não seja tão simples quanto uma palavra. Então, assim, se você colocar reunião, entra nessa reunião que chama reunião, fica com menos proteção. É bacana a gente criar senhas mais compridas e sempre trocar todas as senhas periodicamente do nosso e-mail e de todos os serviços que a gente usa, incluindo usar senhas que sejam mais difíceis. Então, uma senha aí com mais do que 15 caracteres, e você pode usar, se for difícil de lembrar, um programa que é como se fosse um chaveiro. Ele guarda as suas senhas, você só precisa saber uma senha. São muitas coisas, mas tem muitos sites também que a gente pode indicar para colocar já. São dicas muito preciosas e, assim, são detalhes que a gente acaba não se atentando realmente no uso da internet no nosso dia a dia. Então, acho importantíssimo importantíssimas essas dicas que a Bruna nos dá. Agora, vou passar para o Fran Sérgio. O Fran Sérgio, inclusive, me contava, antes da gente começar aqui,
que muitas organizações de luta pelos direitos humanos, de defesa dos direitos humanos, têm algumas estratégias de proteção, né, para esses defensores. No entanto, quando se trata de favelas, muitas vezes é um pouco diferente. Quando a gente está falando de comunidade, dessa atuação na comunidade, isso é um pouco diferente. Eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Não, é isso, né? Eu acho que isso é um desafio para as organizações e para o campo de direitos humanos, né? Porque, primeiro, quando a gente pensa em estratégia de proteção, a gente não pode pensar como uma receita, né? Uma receita que funciona num quilombo, vai funcionar numa favela, vai funcionar para uma ONG, né? Então, assim, tem dinâmicas e contextos diferentes. Então, essas especificidades são fundamentais para entender um pouco a construção das estratégias, né? E aí eu acho que isso é um desafio colocado para o campo dos direitos humanos, né? A gente pensar uma estratégia diversa de estratégias de proteção, né? E de cuidado, né? Porque quando a gente está discutindo proteção também, a gente tem que falar, né, do cuidado, do autocuidado, né? Às vezes a gente sempre pensa muito proteção numa linha só apenas do que vem no imaginário, de segurança pública, mas envolve outros fatores, a questão do cuidado é um processo da questão de proteção, né? Eu estava falando anteriormente, claro que eu vou falar de algumas estratégias que são estratégias mais genéricas, né? Porque a gente não vai falar das estratégias, tornar públicas estratégias para o Estado, né? Ou seja, esse Estado que viola o direito, mas eu acho que historicamente, como os desafios históricos e resistências também vêm sendo feitas históricas, né? Então, assim, tem uma questão também que eu acho que antes de entrar nas estratégias que a gente precisa entender. Eu sou morador de favela, mas eu sou uma pessoa branca, né? Então, assim, eu tenho um privilégio, né? E isso é um diferencial, isso me protege, né? Então, mulheres negras, a população negra nesses territórios de favelas e periferias, enquanto defensores e defensoras, ou seja, são muito mais vulneráveis do que um corpo branco, né? E isso é uma questão que precisa ser discutida, né? Ou seja, a própria discussão da branquitude, essa questão do privilégio dentro da perspectiva da proteção dos direitos humanos. Falando das estratégias, né, ou seja, com relação às operações policiais, né, a gente vem, né, mapeando os horários que acontecem com mais frequência essas operações policiais. Para quê? Para a gente avisar, para a gente comunicar aos moradores e moradoras que tem uma tendência que e aos próprios defensores para naquela hora não estar na rua, né? Porque se o policial, porque as pessoas são reconhecidas enquanto defensores e defensoras, né? Então, esse mapeamento dos horários, o mapeamento às vezes costuma ser às vezes o mesmo batalhão, os mesmos policiais. Então, a gente vem de alguma forma construindo esse mapeamento, né? É uma coisa que a gente vê bastante com relação aos defensores, mas ao cuidado de uma forma geral, também é o papel, né, da mulher favelada e periférica no contexto das operações. Então, quando tem crianças na rua, essa coisa do cuidado, menino, menina, vai para casa, isso são estratégias de proteção, né, que às vezes não foi pensada naquela estrutura, né, que algumas organizações de direitos humanos, porque são dinâmicas diferenciadas, né? Questões também como a nossa própria circulação, o cuidado de sempre quando tiver presença policial, né, dentro dos territórios de favelas e periferias, não andar sozinho, andar de forma coletiva. Se você estiver fora da favela, for muito tarde, não voltar para casa, né? Ou seja, fica na casa do amigo mais para o centro e volta na parte da manhã. Ou seja, são estratégias de proteção que a gente vai construindo. Agora, quando tem uma ameaça, aí o que funciona de fato é uma rede de proteção externa, né? Então, assim, muito hoje, quando acontece uma ameaça, né, da pessoa ter que sair, isso é a última coisa que a gente tem que fazer. Mas se em alguma situação, de fato, a gente tem que sair do território onde que a gente mora, do território onde que a gente milita, aí essa rede externa é fundamental, essa rede de apoio, né? E aí na lacuna
de não ter um programa de proteção. Hoje, o Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos vem cumprindo um pouco esse papel, outras organizações de direitos humanos, como a Justiça Global, no Rio de Janeiro, e tantas outras, funciona como esse ator que, do primeiro contato, como que a gente faz para sair daqui, precisa se ficar fora, né? Então, acho que assim, essa articulação em rede é fundamental para o momento que realmente a ameaça acontece, né? E, por último, só colocar que esse ano, né, a gente falou dessa coisa do virtual e do presencial, de fato, isso é algo que não dá para fazer, né, de forma estanque. Esse ano a gente tivemos um ataque de robôs a partir de uma postagem nossa de crítica à polícia, né, e se a gente não tivesse um pouco essas estratégias que a Bruna colocou, né, de ter minimamente uma proteção nas nossas redes sociais, a gente talvez teria perdido as informações do nosso site, as informações da fanpage, das nossas redes sociais, né? Então, assim, são estratégias que a gente vai colocando, né? Mas eu acho que na favela, na periferia, eu acho que a grande proteção é esse espírito que, por mais que a gente viva numa sociedade capitalista, individualista, ou seja, a lógica, né, coletiva do cuidado, né, do vizinho e da vizinha, acabam virando estratégias de proteção, e isso a gente vem sistematizando, vem organizando, inclusive para dizer que isso são estratégias de proteção, né? E é isso que às vezes faz o diferencial com relação ao defensor e defensora de direitos humanos que atua ou que mora nas favelas e periferias. Claro que esse assunto é importantíssimo de se tratar, porque há uma perseguição no país a defensores de direitos humanos. O Brasil é um dos países com mais mortes de defensores de direitos humanos, então é um assunto que precisa ser tratado, essa segurança, como essa segurança tem sido feita dessas pessoas. Aline, só para finalizar, quem quiser ter contato com o Fundo Brasil, entender quais ações estão sendo desenvolvidas, é fundobrasil.org.br, né? Isso. Nossas informações estão no site, você tem acesso ao mapa de todos os projetos que a gente apoia e a temática, um resumo da temática, qual é o projeto e das nossas áreas de atuação, que é apoio à sociedade civil, a ação para direitos humanos também, você encontra tudo por lá. Aline, Bruna, Fran Sérgio, agradeço demais a participação de vocês e as informações preciosas que vocês nos trouxeram. Aline, muito obrigada pelo fundo, sempre participando aqui com a gente. Um beijo para vocês e até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Até. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Bom, vamos lá. Acho que tenho tempo para alguns últimos comentários. Ângela Maria de Freitas falou: odeio quando me mandam coisas duvidosas, eu já deleto. É isso, Ângela. Adilson Basílio, primeira dica é evitar mandar informações de endereços ou documentos. Pois é. Silvia Helena está acompanhando a gente de Porto Alegre. Ângela Maria de Freitas falou: cadê nossa liberdade de expressão, de movimentação, de ir e vir? A Mirai Oliveira falou: boa tarde, por um Brasil bom para todos. O Paulo Pamplona está aqui com a gente. Paulo sempre compartilha o nosso link no Facebook. Muito obrigada, Paulo. Henrique Nunes falou que pauta incrível, parabéns. O Henrique Nunes, inclusive, que fez vários comentários. Ele que comentou sobre o Zoom, né, ter se tornado uma ferramenta agora mais segura, está sempre comentando aqui bastante com a gente. É isso, pessoal. Quero agradecer demais a companhia de todos vocês essa tarde. Não esqueçam, youtube.com/RedeTVT. Não esqueça de se inscrever, de curtir o nosso vídeo para impulsionar, para que nosso vídeo chegue para mais pessoas. E se você quiser, claro, você pode também se tornar membro. Daí você faz uma contribuição, são R$ 7,99 por mês, para receber conteúdos exclusivos da TVT e ajudar, claro, a TVT, a Rádio Brasil Atual. Além disso, catarse.me/TVT, você pode doar para a TVT e você ganha 40% de desconto nos livros da editora Expressão Popular, editora que é ligada aos movimentos sociais. É isso. Uma boa tarde para todos vocês. Bom para todos estar de volta amanhã às 3 horas da tarde. Beijo, tchau, tchau.